A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para fazermos mais um vídeo para o canal. Somos informados pela plataforma do YouTube, que muitos que passam no nosso canal assistem o vídeo e não são inscritos no canal. Quando você se inscreve, você recebe de primeira mão nossos vídeos. Então este é uma importância se inscrever no canal. Passando nos nossos vídeos, não esqueça de deixar seus comentários, porque são muito importantes para o canal. E comparta também nossos vídeos, porque os nossos vídeos ele tem o objetivo de levar um conhecimento mais aprofundado nas Sagradas Escrituras. Nosso tema de hoje é um tema que me foi mandado no privado, o seguinte: por que o Ministério da CCB diminui a Bíblia? Este é o tema de hoje que nós vamos abordar. Vale ressaltar que o nosso objetivo aqui não é pessoas, não é defamação, mas é apenas exercendo o nosso direito de expressão que está na nossa Constituição Federal. Nosso objetivo aqui é o ensino bíblico, o que está certo ou o que está fora também. E presenciamos, irmão, a mesma pergunta desse irmão, temos presenciado, principalmente, escuta online, jovens confrontaram o ancião, e ele, na reunião da mocidade, falando que Deus ia expulsar o espírito de estudar a Bíblia. Né? Estudar a Bíblia. Agora, estudar a Bíblia, segundo a expressão desse irmão, é como se fosse uma coisa inapropriada, como se fosse uma coisa perniciosa. Aonde chegamos? Outro ancião dos mais antigos falou no culto online, faz bastante tempo, que Jesus Cristo ainda não entrou no céu. Só vai entrar no céu quando a igreja entra no céu. E aonde está, irmão, Jesus Cristo agora? Aonde ele está? E esse ancião não retratou o que falou. Outro ancião também, no outro culto online, citando lá Mateus 11, 25, 28, o Senhor Jesus falando: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque tem escondido estas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Então ele interpretou o seguinte, que esses sábios entendidos são aqueles que estudam a Bíblia. Só que o assunto ali da cultura que Cristo abordou ali não tinha nada a ver com a Escritura Sagrada. Tinha a ver com as filosofias seculares, filosofia grega, helênica, judaica, pagã, que estava ali. Então, o Senhor falou que os sábios entendidos eram esses que manuseavam essas filosofias. É igual Paulo em 1 de Coríntios, lá do capítulo 1, verso 18, até o 26, abordou também. Aonde está o inquiridor, aonde está o sábio desse século? Porventura Deus não tornou loucura sabedoria deste mundo, para que aprove os crentes
ser salvo pela loucura da pregação. Fazia uma alusão também à mesma filosofia ali que Cristo falou, dos sábios entendidos. Não tem, querendo dizer, isso daí, irmão, já é um argumento para a Irmandade não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia. É um argumento para tirar a igreja da Escritura Sagrada. Agora, quem está diminuindo a congregação, a instituição, não é a igreja, irmão. É o próprio ministério que, sem sabedoria, fala os desvários, o que não tem nenhuma coerência falada. Então vejamos aqui, o texto que eu trago aqui para vocês é 2 Timóteo do 3, capítulo 3, verso 14 ao 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tem aprendido, e que desde tua meninice sabes sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui é o que Paulo fala para Timóteo, que desde de menino ele foi ensinado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, ela que tiveram uma dedicação de estudar com ele, de ensinar para ele as Sagradas Letras, e falando que no ensino das Sagradas Letras, ali era um padrão de fazer ele se tornar sábio. Então vejamos bem, como é que o próprio Cristo vai proibir estudar a Bíblia, sendo que o próprio apóstolo Paulo fala que o padrão de ser sábio é conhecer as Sagradas Letras. Como é que você vai conhecer as Sagradas Letras sem você estudar? E aqui diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o padrão de crescimento espiritual, de ser sábio, está nas Sagradas Letras. Irmãos, este conceito de colocar a palavra, o que a pessoa sente, que é palavra de Deus, isso é um conceito que foi formulado depois do século V até o século XIV, XV. Por quê? Até o século V tinha muitas heresias na igreja, mas os líderes que estavam na frente, a igreja ainda estava nos tríduos apostólicos. Depois do século V, a igreja se destrilhou do caminho da verdade, abandonou a Bíblia, os ensinos de Cristo, e voltou para as filosofias pagãs. Aí, nesse contexto de mais ou menos 1000 anos, foi que foi desenvolvido as pregações, as revelações diante do povo, por aquilo que os que estavam na frente sentiam, que era a palavra de Deus. Então, eles colocaram aquilo que eles falavam que era revelação como palavra de Deus. Então, isso levou o quê? A igreja para o paganismo. Não tinha mais o impacto de transformação, porque eles saíram de Cristo. Eles saíram da esfera de Cristo. Então, o que significa reforma? Sair da origem é perder a forma.
Voltar para a origem, o padrão bíblico, é voltar à forma. Por isso que Martinho Lutero e Calvinos, que foram grandes homens, tiveram um papel importante na história protestante, fizeram esse trabalho, fazer o povo amar a Bíblia, amar as Escrituras Sagradas. Eles trouxeram o povo do paganismo. Então, os papas, a primeira palavra, a palavra deles era como palavra de Deus. Então, os reformadores falaram, não, isso está errado. Está errado. Eles estão colocando o que eles sentem como se fosse Deus que estivesse falando. Está errado. Então, vamos passar pelo filtro das Escrituras. Vamos ver. Se o que eles estão falando é de Deus e confere com as Escrituras, então vamos considerar como palavra de Deus. E aí, fala, da agora em diante, é papa, qualquer um que se levantar como profeta, nós vamos trazer para as Escrituras Sagradas. Se for reprovado, vamos dizer que são falsos profetas. Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A filosofia pagã tirou o povo das Escrituras Sagradas. Não que eu não creia na revelação. Eu não sou sensacionista, eu sou continuista. Só que tem uma coisa, irmão. Palavra pregada na igreja, o pregador tem que mergulhar no texto e trazer a preciosidade para a igreja. Aí ele está pregando a palavra de Deus. Agora, se o que ele fala lá contradiz a palavra de Deus, então nós podemos dizer que é uma palavra humana. Então, é esta minha reflexão aqui. Quem está diminuindo as Escrituras Sagradas são os que pregam. E aqui nós lemos aqui Paulo falando que toda a Escritura é inspirada. Se ela é inspirada, é porque ela é a palavra de Deus. E o próprio Cristo falou lá em Marcos do 6, verso 13 ao 14, falou, pois, anulaste a palavra de Deus pela vossa tradição. Então o próprio Cristo fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, o ministério aí colocou que a Bíblia contém a palavra de Deus. Sendo que até a Igreja Católica reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a única igreja que não reconhece é a congregação. Então, é lamentável. É lamentável, mas está aqui a minha posição. Eu não compactuo com essa heresia, de maneira nenhuma. Para mim, a palavra de Deus é que está aqui. O homem que não prega a palavra com coerência com aqui, está pregando palavra humana.